Muito bem, amigos, continuando o estudo da lição número 5, a lição que vem nos mostrando sobre como Jesus foi reconhecido pelos samaritanos. A lição da semana focaliza principalmente a mulher samaritana. E no poço de Jacó, Jesus disse: dá-me de beber. A mulher estranhou e disse: mas o senhor é judeu, fala comigo? Jesus disse: se você soubesse quem está falando com você, você me pediria, eu daria água viva. Você nunca mais teria sede. A mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, eu não quero mais vir buscar água aqui. Jesus disse: vai buscar o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Foi aí que a conversa se direcionou para o lado que Jesus queria. Essa narrativa é do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus mostra a água como sendo a fonte da purificação. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Era uma fonte de restauração que Jesus estava oferecendo para aquela mulher. Uma outra particularidade é que Jesus pediu água, mas ele não bebeu água, porque ele descobriu que havia uma sede muito maior do que a dele, a sede espiritual da alma daquela mulher. E ele atendeu essa situação que estava ali diante dele, era uma emergência. Jesus Cristo, ele direcionou aquela mulher para que ela pudesse entender que ela tinha uma necessidade na alma, que era preciso a água viva para purificá-la e torná-la feliz. E foi aí que Jesus então se revelou para aquela mulher. Pergunta número 7. Como Jesus se revelou para a mulher samaritana e como ela reagiu. João capítulo 4, verso 16 em diante, diz assim: disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já tivesse 5 maridos, e aquele que está contigo agora não é o teu marido. Bem disseste a verdade. Disse a mulher: vejo que o Senhor é um profeta. Nossos pais, eles adoravam neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa onde eles estejam, porque o Pai procura as pessoas que o adorem dessa forma, em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. Então a pergunta é: de que maneira Jesus se revelou para a mulher samaritana e como ela reagiu? Jesus mandou ela buscar o marido, e em seguida revelou para ela tudo que ela havia passado na vida. 5 maridos ela havia tido e o último não era o seu marido. E Jesus Cristo queria mostrar a ela que ela precisava de uma renovação espiritual e também sentimental. A mulher ficou impressionada e reconheceu Jesus como profeta. Vejo que tu és profeta, disse a mulher. A mulher reconheceu Jesus como um profeta porque ele revelou a vida íntima dela e levantou uma questão importante, que é justamente sobre a questão do lugar de adoração. A mulher levantou essa questão. Os judeus dizem que é em Jerusalém que adora, mas nós adoramos nesse lugar aqui, no Monte Gerizim. O que o Senhor diz sobre isso? Jesus disse: não importa o lugar onde as pessoas adorem a Deus, porque Deus é Espírito, Ele está em todo lugar. Deus quer saber do coração. Deus não quer saber do local. Deus quer saber do coração. Dentro de uma igreja ou na cova dos leões, o que importa é o coração sincero do adorador. Ellen White escreveu no livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 489, o seguinte: de pouca utilidade é procurar, reformar os outros, atacando e mostrando os seus defeitos. Porque esses esforços, muitas vezes, resultam mais em dano do que em bem. Quando nós mostramos os defeitos das pessoas de maneira cruel, as pessoas se afastam. Em sua conversa com a mulher samaritana, em lugar de desmerecer sua vida, Jesus apresentou-lhe uma coisa melhor. Que interessante. Jesus não criticou a mulher. Jesus não a chamou de pecadora. Mas Jesus, disse para ela: você é uma adoradora. Que tal você buscar o seu marido? Para que nós possamos, conduzir vocês dois para a salvação. A mulher, então, soube nesse momento que Jesus
conhecia toda a sua vida, que Jesus sabia o que passava no coração dela. Jesus conhecia os sentimentos dela e por isso ela ficou impressionada. Pergunta número 8. Ao conversar com a samaritana, como Jesus se revelou de forma plena para ela? A única vez em que Jesus se revelou para uma pessoa. João 4, 25 e 26, e a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vai chegar, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas as coisas. Jesus disse: eu sou o Messias. Aquele que fala contigo é o Messias. E dessa forma, Jesus se revelou para a mulher samaritana. Nunca Jesus havia se revelado como o Messias para ninguém até aquele momento. Jesus não se revelou para nenhum doutor da lei. Jesus não se revelou para os discípulos, mas se revelou para uma mulher anônima, que ele sabia que estava para entregar o coração a Deus de maneira plena. Por isso, Jesus, ele transformou a mulher samaritana numa, assim, missionária maravilhosa, porque ela mostrou sinais de que estava com o coração necessitando de uma restauração. É importante que, quando nós passamos pelos fogos das tentações e das provações, e Deus nos concede a vitória, é preciso reconhecer que foi a mão de Deus que agiu em nossa vida. Na cidade de Oakland, ali na Califórnia, houve um pavoroso incêndio uma noite. 2.500 casas foram queimadas. As pessoas apenas reviraram as cinzas para ver seus objetos queimados. No meio de toda a ruína, a fuligem, a cinza, as pessoas descobriram algo impressionante. Muitos acharam vasos de porcelana, xícaras, objetos de porcelana que o fogo não conseguiu destruir. Um pastor foi pregar num domingo e trouxe para o púlpito um vaso de porcelana. Ele disse: meus irmãos, eu quero falar a vocês sobre a mulher samaritana, mas eu quero primeiro falar do incêndio que destruiu nossas casas. Minha casa foi destruída, disse o pastor. E a única coisa que restou foi esse vaso de porcelana. Sabe por que ele resistiu ao fogo? Porque ele já tinha sido queimado antes pelo fogo de um forno. Por isso ele não se queimou. A mulher samaritana já havia passado pelo fogo das provações. Então, quando Jesus chegou ali, precisava apenas conduzir essa mulher para o plano da salvação, e ele assim o fez. Quando Jesus olha a nossa vida, ele vê que nós passamos muitas vezes pelo fogo da provação, e ele, em vez de nos dispensar, ele nos acolhe, ele trata de nossas feridas, ele assim nos ajuda a restauração, e assim chegamos a nos ser transformados em missionários para o reino de Deus. Por isso Jesus diz: vós sois a luz do mundo, mas é uma luz que não brilha por si própria, depende da luz maior. É como se Jesus, o sol da justiça, iluminasse sobre a nossa vida e a luz de Jesus refletisse em nós para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Possamos ver no exemplo da samaritana, uma pessoa que tinha tudo para ser dispensada e ir embora, mas Jesus a acolheu e a restaurou espiritualmente. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus.